Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável? Em várias parábolas, Deus é comparado a um homem que parte para uma longa viagem e deixa a responsabilidade da casa aos servos, em especial ao mordomo, e deve dar comida na hora certa. Nesse tempo de ausência do dono da casa, aparece com mais clareza o que está no coração dos criados e até onde vai sua fidelidade. Jesus não revela qual será o dia da sua volta gloriosa, porque quer que vivamos cada momento como se fosse o último. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, a encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da sua casa para lhes dar alimento na hora certa? O mordomo é o chefe dos servos, dos criados, aquele que tem responsabilidade sobre o pessoal da casa, sobretudo quando o dono não está. Pois bem, qual é o seu papel? Assim fala Jesus. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? É claro que Jesus está pensando numa mãe que dá comida a seus filhos na hora certa. Não basta dar comida, precisa que seja na hora certa e sem atraso. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Os filhos não sabem nem o tempo de comer, nem o que comer, nem como procurar comida para si mesmos. O mordomo, que é o pai da casa, deve trabalhar por ele e por todos, para organizar bem tudo. Tudo o que Jesus fala expressa claramente o perfil de um coordenador, de um pai de família, de uma mãe de família. Eles não somente informam os filhos que se come ao meio-dia, mas também devem encher os pratos dos filhos frequentemente. Trabalham o dia todo, enquanto os outros acordam tarde ou se divertem. Ser pai e mãe de uma casa de acolhida, de uma equipe de evangelização, de uma família natural, exige uma grande entrega, um grande espírito de sacrifício. Como a semente que cai na terra, apodrece, se derrete e se torna alimento para a espiga. Assim é um pai e uma mãe. A espiga cresce e nem imagina de onde vem seu alimento.
Quem tem responsabilidade apodrece em silêncio por amor, debaixo da terra, para que a espiga nasça. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ficará só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Estas palavras de Jesus explicam claramente o quanto deve ser ativa e doada uma pessoa que tem responsabilidade, um pai de casa. Ele deve fazer o barco andar, deve fazer a roda girar, a roda Belém girar. Ele não é um pombo-correio que traz recados dos que têm responsabilidade acima dele, mas um agricultor que cultiva com paciência o campo para que ele produza. O mordomo de Jesus é um puxa-fila que faz acontecer as coisas, uma pessoa totalmente entregue na obra de Deus. Jesus veio neste mundo e organizou o mundo, o fez andar de maneira diferente, criou a Igreja, a única instituição que dura há mais de 2000 anos ininterruptamente, criou os padres, criou a Eucaristia, criou as comunidades cristãs, formou pacientemente seus líderes, ficando 3 anos com eles. Hoje continua presente na sua Igreja, através dos sacramentos, através de suas inúmeras visitas nos nossos corações, através de seus ministros, através das graças e carismas que derrama na sua Igreja. Nós também devemos aprender dele a cuidar do seu rebanho como bons pastores, preocupados em dar alimento na hora certa, preocupados não somente em falar, avisar que o almoço está pronto, mas em alimentar as pessoas, fazer acontecer as coisas. Nessa altura, podemos nos perguntar: o que é esse alimento que devemos dar para as pessoas que acompanhamos? Se trata, em primeiro lugar, do alimento espiritual, adequado a cada pessoa que Deus nos confiou. Não basta dizer: aí está a panela, pode pegar. Precisa às vezes dar comida na boca, ou cortar a carne, porque os pequenos não são capazes de fazê-lo. Precisa segurar os gulosos e estimular os preguiçosos. Para ser mais claros, irmãos, o alimento espiritual é a formação, que deve ser dada na hora certa, todo dia, mais vezes no dia. Por exemplo, esse diário que você está meditando agora é um bom café da manhã todo dia. Precisa que seja enviado a tempo, às 18 horas do dia anterior. Depois há alguém que o escuta antes de se levantar da cama, outros enquanto estão tomando banho, outros o escutam sentados, com seu caderno na mão, outros enquanto estão no metrô ou no ônibus. Cada um encontra o seu jeito. O importante é que seja um momento profundo. Claro que o ideal é fazê-lo em um ambiente calmo, com o texto impresso em mãos, mas o essencial é que não falte a ninguém esse café da manhã espiritual. Depois, a pessoa que envia o diário pode estimular também a partilha do propósito do dia, se possível, e ainda mais da vivência do propósito à noite. Sem dúvida, o diário é a melhor academia espiritual que Deus nos oferece, mas como toda academia, você precisa estimular a pessoa a ir, porque a preguiça é grande. Além do diário, quem ama se preocupa que cada sua ovelha tenha seu alimento específico, seu almoço, que podemos comparar aos retiros de formação, aos domingos Belém, por exemplo. Da mesma forma que uma mãe não se senta à mesa sem que todos seus filhos estejam sentados, assim um bom coordenador não fica em paz até que todos os membros de sua equipe, de sua fraternidade, não estejam todos presentes na hora certa e não atrasados para receber a formação.
O mordomo, pai de família, mãe de família, se preocupa também dos que não conseguem cortar a carne porque são pequenos. Ou seja, se tem algum tema de difícil compreensão, eles o dividem ou explicam, pedacinho por pedacinho, para que todos o recebam. Continuando a comparação dessa parábola com a nossa vida, podemos entender que para preparar a comida, o mordomo deve buscar a comida, o alimento. Ele não é capaz de produzir a comida, mas a recebe do dono. Se serve do depósito do dono, da despensa do dono. Esse servo, também ele, deve buscar a formação, que é como que a comida que depois ele repassa para os outros, ou de repente deve aprender as receitas para poder cozinhar. Um pai de família, caso não busque por sua vez a formação, fará passar fome à família inteira. O motivo pelo qual algumas equipes morrem ou não crescem, vivem raquíticas, sem forças, é exatamente esse. O coordenador, o pai da família, o pai da equipe de evangelização não busca comida, não busca formação, não é capaz de repassar para os outros. Ele é o canal da graça, mas se este canal for seco, for bloqueado, for entupido, for assoreado ou lento, o alimento não chega e todos morrem. Enfim, irmãos, não é supérfluo pensar, lembrar a hora certa. Quantos de nós atrasam na hora das formações, chegam atrasados, vão embora antes? Sempre tem uma desculpa. Uma vez é o trânsito, outra vez o frio, outra o calor, outra a neblina. Mas Jesus ama a hora certa para cada coisa. Da mesma forma que a gente não pode fazer de conta que comeu, sendo que não comeu porque chegou atrasado e não tinha mais alimento, assim não podemos fazer de conta que estamos nos formando se não formos fiéis na hora certa. Pois bem, irmãos, estas simples reflexões de hoje nos ajudam a entender melhor a palavra de Jesus que agora vamos escutar novamente. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar a encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos agora parar um minuto e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos agora escolher o nosso propósito, algo de concreto que nos ajude a preparar uma boa comida espiritual para as pessoas a nós confiadas, sejam poucas ou muitas. Vamos pensar mais concretamente de qual forma podemos colocar em prática o nosso propósito. Cada um de nós é responsável de alguém, pelo menos em algum momento do dia, e, portanto, vamos nos perguntar qual é a comida de Deus que podemos oferecer àqueles que Deus coloca ao nosso lado, para que os ajudemos. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa? Paz e alegria a todos. Para dar comida na hora certa. Paz e alegria a todos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar.
pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, a buscar outro mar. Vou buscar